E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho do atual cenário político no Brasil. Nós sabemos que não haverá terceiro turno, nós sabemos que o comunismo não morreu, como eu disse um dia após a vitória de Jair Bolsonaro, mas que eles voltariam com força total e voltou com força total desde antes do primeiro dia de governo, tanto grandes mídias comunistas quanto políticos comunistas se organizaram num ataque maciço contra o governo, não para convencer o brasileiro, porque o brasileiro já sabe, aqueles que sabem, aquele que sabe também não quer saber, também sabe. Isso aí é mais ou menos um texto de Dilma Rousseff. Mas simplesmente eu acredito que para convencer os investidores estrangeiros de que o país é aquilo que eles estão transmitindo, para que não haja investimento, para que não haja uma retomada, uma evolução, uma salvação na economia do país, para que na próxima eleição haja uma possível retomada do poder por um desses 6 antecessores, onde 5 já estão no anzol da Lava Jato e um deles já estão no covo e o outro está aí como uma presa esportiva na mão do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, num verdadeiro prende-solta, né? Enquanto isso, uma parte da nação brasileira, aquelas desavisadas e desinformadas, que pensou que seria um conto de fada, pura ignorância, espera aí, cobra aí do governo Jair Bolsonaro um milagre, tal milagre esse que não vai acontecer de jeito nenhum, e também um conto de fada que não tem a mínima possibilidade de existir, devido à destruição que houve nesses 33 anos de desgoverno por esses patriarcas da corrupção que antecedeu o governo brasileiro. Outra parte da nação segue aí, como bem falado e colocado pelo presidente Jair Bolsonaro e assinado embaixo por mim e eu acredito pela maioria da nação brasileira, os idiotas úteis, aqueles que servem como massa de manobra exatamente na mão dos políticos comunistas. Aquele que serve para cortina de fumaça, para tapar realmente o que há de mais obscuro, ilegal e imoral na política. Tais brasileiros estes sem saber, sem se importar ou sem ter a mínima noção dos bilhões que foram roubados, saqueados do dinheiro público. Lembrando que público sou eu e você, somos nós, do dinheiro nosso, para ser distribuído entre eles, políticos, e investido nos países comunistas. Segue aí esta parte da nação alienada, desocupada, servindo de cortina de fumaça para os verdadeiros responsáveis, a banda podre do Congresso Nacional, que segue aí como rato de porão, andando livremente pelo subsolo do Planalto, macumunado, conchavado com o Senado e com o Supremo magistrado, aqueles mesmos degustadores de vinhos finos e lagostas milionárias, seguem articulando derrotas aos projetos, às MPs e aos decretos do presidente, com a simples intenção de brecar, de puxar o freio de mão da evolução, do desenvolvimento do país, porque o país está na mão deles. Os verdadeiros governantes do país são os congressistas, aqueles que deveriam ser cobrados pela nação, aqueles que deveriam representar a nação e que representa a eles próprios, somente a eles. Por que eles fazem isso? Porque é um cabo de guerra que eles querem ganhar aquilo que eles sempre ganharam e que foi cortado, que são a velha política do toma lá da cá. Eu aprovo o seu projeto se você dá o que eu quero. Congressistas insatisfeitos com os seus miseráveis salários, que ultrapassa as 3 dezenas de mil e quase chega às 4 dezenas de mil. E os seus custos mensais, que quase chega às 2 centenas de mil. Sem se preocupar com a real situação da nação ou com a falência do Estado. Por puro capricho. Seguem eles livremente, mesmo delatados, denunciados, porém amparado pelos conchavos magistrados e pelo maldito foro privilegiado. Segue aí cobrando do presidente que se cumpra a Constituição, a democracia, mas de todos os tempos de redemocratização nunca houve
um presidente como esse que cumprisse tanto a democracia quanto a Constituição. Enquanto isso, o país segue desgovernado por congressistas monarquistas, ou eu diria anarquistas. E o povo segue na ignorância, cobrando, sem saber de quem.